Olá pessoal, eu sou o professor Alexandro Campanha e nós vamos dar início ao nosso curso sobre orçamento público. Nós vamos dar início à nossa aula falando do conceito de Estado e seus fundamentos. E para começarmos, eu quero fazer a você a seguinte pergunta: você tem objetivos em sua vida? É óbvio que a resposta para essa pergunta é sim. Todos nós temos objetivos. Quem é que não tem? Estamos estudando com qual propósito? É óbvio, porque temos objetivos. Muito embora todos tenhamos objetivos, uma coisa vai nos diferenciar. E essa aí é a segunda pergunta. E o que vai nos diferenciar uns dos outros? A resposta para essa pergunta é a seguinte: aquilo que nós fazemos para com que esses objetivos eles sejam alcançados. Então, objetivos todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas o que vai essencialmente nos diferenciar é aquilo que fazemos, que colocamos em prática para que os nossos objetivos eles sejam alcançados. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o estudo sobre Estado? E eu respondo para você o seguinte: isso tem tudo a ver. Porque da mesma forma como eu e como você, e como nós temos objetivos, o Estado ele também tem objetivos. O poder público ele também tem objetivos. E o que vai diferenciar um Estado do outro, ou um poder público do outro, é aquilo que esse poder público ele faz, aquilo que ele coloca em prática para que os seus objetivos, para que os objetivos do Estado ou da própria administração pública, eles sejam realizados. Falaremos agora um pouquinho sobre a razão da existência do Estado. Acabamos de dizer que da mesma forma como temos objetivos, o Estado ele também tem. Mas será por que o Estado um dia ele foi concebido na sociedade humana? A gente precisa compreender o seguinte: existem necessidades que no plano individual eu consigo resolver. Mas existem uma série de outras necessidades que no plano individual, ou mesmo coletivo às vezes, eu também não consigo resolver. Uma coisa, por exemplo, eu estar com fome, ou você está com fome. E a gente se dirigir até a cozinha e preparar algum alimento para comer. Uma coisa também é eu estar com frio e me dirigir ao meu quarto, pegar um cobertor e me aquecer. Outra coisa completamente diferente é eu falar em fome, só que no âmbito de um país, de um estado ou de um município. Nem eu, nem você conseguiremos resolver isso. E talvez nem eu, nem você e mais algumas pessoas também não conseguiremos resolver. Poderemos resolver casos pontuais, mas do ponto de vista da sociedade, nós não vamos conseguir. O Estado, então, ele vai ser concebido com esse propósito. A sociedade ela percebeu que em determinados momentos haviam necessidades ou problemas que no plano individual ou coletivo menor eram impossíveis de serem resolvidos. Era necessário então uma estrutura maior onde todos que fizessem parte daquela comunidade, que fizessem parte daquela sociedade, pudessem contribuir e através de um ente criado especificamente para isso, essas necessidades pudessem ser atendidas. Então, o Estado ele surge dessa relação ou dessa situação entre necessidades a serem atendidas ou não. Nós vamos perceber que alguns teóricos lá no passado vão surgir com o propósito de escrever, de teorizar sobre o Estado. E aí nós vamos destacar, inicialmente, 3 pessoas ou 3 estudiosos, como Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau.
Mas quando nós falamos de Estado, e aí entrando agora um pouquinho sobre o conceito de Estado, quando nós falamos de Estado, qual palavra ou qual expressão deve vir em nossa mente? Ou pelo menos, qual deveria vir? Eu vou tratar com vocês de um conceito que eu gosto bastante, que é o de João Dalmo de Matos Filho, onde ele diz o seguinte, que Estado é uma sociedade politicamente organizada em um território e no uso de sua soberania. Ele deixa muito claro, Estado é uma sociedade, não é nenhuma outra coisa, é tão somente sociedade, ou seja, a matéria-prima da existência do Estado, ou da razão de existir do Estado, é a sociedade. Mas não é qualquer sociedade. Essa sociedade, segundo João Dalmo, ela tem que estar alicerçada em 3 coisas principais. E ele diz isso no conceito. A primeira delas, estar politicamente organizada. Sociedade, ela precisa de um governo, ela precisa de uma liderança, ela precisa de poderes, ela precisa de leis, de regras que possam organizá-la e, sobretudo, organizá-la politicamente. Mas não basta apenas isso. É necessário também um território. Essa sociedade, ela precisa estar em um lugar, até para que ela possa ter identidade. Não apenas o território, é necessário também a soberania, o uso dessa soberania. E quando nós falamos em soberania, eu estou falando em autonomia, quando eu mando em mim mesmo. Então, para que eu possa ter um Estado, eu preciso de uma sociedade. Essa sociedade deve estar politicamente organizada, deve estar em um território, fazendo uso de sua soberania, estabelecendo as próprias regras a serem cumpridas dentro do seu território. Um outro autor que vai falar sobre isso, um outro autor, é o Daci Azambuja, onde ele diz o seguinte, que Estado é uma sociedade que exerce nos limites do território que lhe é reconhecido a supremacia sobre todas as instituições. Então, não pode nem deve existir instituição acima do Estado, porque esse Estado ele vai representar os interesses à vontade da coletividade, da sociedade. E ele continua, é o supremo, ou seja, o Estado é o supremo e legal depositário da vontade social. Uma coisa nós podemos perceber entre o João Dalmo e o Daci Azambuja, quando eles dizem que Estado é uma sociedade. E, obviamente, com essas 3 características que também foram colocadas pelo João Dalmo de Matos Filho. Politicamente organizada, em um território e no uso de sua soberania. Esse Estado que nós acabamos de falar, ele tem objetivos. E podemos destacar, de forma bastante ampla, 2 objetivos principais. O primeiro deles, promover o bem comum, ou seja, promover o bem-estar da sociedade. O segundo, disciplinar a vontade da coletividade. Quando nós falamos que o Estado tem como objetivo a promoção do bem comum, do bem-estar, cabe ao Estado cuidar de nós, nos fazer o bem, nos propiciar educação, saúde, segurança, lazer, emprego. Mas não cabe ao Estado apenas nos fazer o bem. Ele precisa também nos disciplinar, nos corrigir. A partir do momento, então, que eu desobedeço às leis, eu preciso ser disciplinado ou punido. Se eu faço mal a alguém,
Se eu tiro, por exemplo, a vida de alguém, cabe a mim ser disciplinado pelo Estado, ser preso, lógico, com todo o direito à defesa, ao contraditório. Então, podemos destacar dois objetivos fundamentais do Estado: a promoção do bem comum e o fato de disciplinar a vontade da coletividade. Mas o Estado, sozinho, como sociedade, ele não vai conseguir colocar esses dois objetivos em prática. Ele necessitará de um instrumento. E que instrumento é esse que o Estado utiliza para fazer com que os seus objetivos sejam alcançados? Esse instrumento chama-se administração pública. E aí nós vamos lembrar daquilo que nós estudamos em direito administrativo, quando nós aprendemos que a administração pública ela pode ser direta ou indireta. Mas, em tese, a administração pública é o quê? É toda aquela engrenagem que faz o Estado funcionar. É toda aquela estrutura composta por pessoas, por bens, por equipamentos, por recursos, inclusive financeiros, para que o Estado ele possa alcançar os seus objetivos. Essa administração pública, que é um instrumento do Estado, ela então presta serviços públicos. Temos aí a segurança pública, os serviços de coleta de lixo, a educação e uma infinidade de outros serviços públicos que são prestados pelo Estado para a sociedade. O que é interessante nesse processo é que esse serviço público, prestado pela administração pública em nome do Estado, ele tem um preço. Ele tem um custo. Ele não sai de graça, ou seja, o Estado ele tem de pagar para que esses serviços aconteçam. E como ninguém vive de doação ou colaboração, muito menos o Estado nesse processo, isso força o Estado a ter de arrecadar tributos. Então, os tributos, eles são meios necessários para que o Estado consiga prestar serviço público. O professor que está dando aula, ele precisa do salário dele. O médico que está atendendo em hospital precisa também do salário dele. E dentro daquela estrutura do hospital, existem os enfermeiros, os medicamentos, as ambulâncias, que precisam inclusive de combustíveis. E todas essas coisas não saem de graça. O Estado, então, ele precisa arrecadar tributos para que esses serviços eles possam funcionar. Toda essa relação entre arrecadação e gasto público nós vamos chamar de atividade financeira do Estado. O que é interessante agora nós comentarmos é que essa necessidade de arrecadar tributos, ela sempre existiu. O que mudou através da história do homem foi a forma como essa arrecadação ela ocorreu. E algo era bastante claro, bastante específico no passado: o uso e abuso do poder. Vejamos esse depoimento de um egípcio, 2000 anos antes de Cristo, que a gente vai entender um pouquinho como era essa relação. Olha o que ele diz. Não te lembras da condição de lavrador na ocasião em que ele cobra os impostos sobre a colheita? Os verdes são numerosos no campo. Caem dos céus gafanhotos. Os animais comem. Os pássaros pilham. Que calamidades para o lavrador! E continua. O que possa restar depois disso, os ladrões o levam. Chega então o escriba do imposto e taxa a colheita. E dizem: dá os grãos. Ele responde então: não os há. Então eles batem no lavrador caído no chão.
Amarram-no, deitam-no no fosso, onde sufoca de cabeça para baixo. Sua mulher é também amarrada, seus filhos acorrentados. Seus vizinhos abandonam-no e fogem, levando grãos. Veja que situação difícil era a situação desse lavrador, que plantou, que estava colhendo, e que veio que os gafanhotos, os animais, os pássaros, os ladrões, e depois o que ele tinha. Ainda vem o escriba do imposto e vai taxar a colheita dele. E quando ele diz que não tem, ele é o quê? Violentado. Era essa a situação que boa parte da sociedade humana vivia. Se eu não pagava os tributos que o meu governante me cobrava, eu sofria todas essas penalizações. Só para a gente ter uma ideia, então, dessa evolução do tributo, nós destacamos 3 situações principais. A primeira delas, a sua evolução conceitual, depois, a sua evolução histórica, na sequência, a sua evolução material. Do ponto de vista da evolução conceitual, o tributo era visto como um presente dos povos aos seus deuses e aos seus líderes tribais, uma espécie de uma homenagem. Tanto que nós usamos muito, quando queremos prestar uma homenagem a alguém, usamos o termo tributo. Na sequência, nós temos aí o tributo, agora não mais como um presente, mas como uma obrigação dos povos conquistados, com o intuito de quê? De sustentar o exército e de criar as condições para a conquista de novas terras. Na sequência, eu tenho um tributo, ainda como uma obrigação, mas agora uma obrigação que não alcança apenas os povos conquistados, mas também os súditos. Uma forma de sustentar o quê? A nobreza. Do ponto de vista da evolução histórica, aí nós vamos ter os povos antigos, a gente vai perceber lá os egípcios, os gregos na antiguidade, o Império Romano. Nós temos depois o feudalismo, o senhor feudal cobrando tributos dos servos, dos camponeses, para que pudesse financiar as cruzadas. Mais tarde a gente vai ter aí o absolutismo, a figura do monarca cobrando impostos do povo, algo comum na Inglaterra e na França. E na sequência, com o liberalismo, uma nova concepção de tributo que nós vamos falar adiante. Do ponto de vista da evolução material, nós temos aí o tributo como entrega de pertences, de colheitas e de mercadorias ao governante. Mais tarde, esse tributo ele passa a ser através da entrega de dinheiro, ou seja, através do uso da moeda. Nós vamos destacar agora, dentro dessa situação, uma frase dita por Michel de Montaigne, onde ele diz o seguinte: todo aquele que detém poder tende a abusar dele e assim procederá enquanto não encontrar limites. O que Montaigne está dizendo? Ele diz o seguinte, que enquanto eu estiver no governo, enquanto eu estiver no poder, eu vou querer usar esse poder e abusar desse poder enquanto eu for governante, enquanto me for possível fazer isso. Enquanto não houver ninguém que se oponha ao exercício, ao uso do poder que eu estou fazendo, eu vou usar esse poder e vou abusar desse poder. Por isso que nós vamos destacar 3 palavrinhas importantes nesta frase de Montaigne: poder, abuso e limites. E por que nós estamos querendo abordar isso? Isso será fundamental para a compreensão do assunto que vamos tratar na próxima aula. O uso e o abuso do poder e a necessidade de se colocar limites ao uso desse poder por parte dos governantes. Vamos destacar aí, isso já é fato conhecido entre nós, que a história da humanidade ela é dividida em 4 momentos principais: Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média,
de 476 a 1453, Idade Moderna, de 1453 a 1789, e a Idade Contemporânea. Para facilitar a compreensão em relação ao que eu quero tratar com vocês, nós vamos fazer essa separação. Idade Antiga, Média e Moderna, nós vamos ter uma concepção diferente da Idade Contemporânea. E o divisor de águas nesse processo será o ano de 1789, ano em que aconteceu a Revolução Francesa. Então, até o ano de 1789, eu tenho uma forma de concepção e uso do poder, da própria cobrança dos tributos. A partir da Idade Contemporânea, nós teremos uma nova forma de relação entre Estado e a sociedade, principalmente em relação à questão da cobrança dos tributos.